Bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor. Retornamos nesta manhã de terça-feira para continuar o estudo da nossa lição da Escola Sabatina, onde estamos estudando sobre o amor de Deus pela humanidade. No tópico de hoje, uma vida de abnegação é o tema que estudaremos. Eu espero que você já tenha feito a sua oração, assim como eu já fiz a minha, para que o Espírito Santo nos conduza durante o nosso estudo. Então, a pergunta A diz assim: que fardo pesado nosso Salvador carregou durante a sua vida? O texto de referência é o texto de Isaías, do capítulo 53, versos 5 a 7, onde está descrito o sofrimento de Jesus em forma de profecia, porque Isaías escreveu dezenas de anos antes de acontecer. Então, aqui Isaías diz assim, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o texto seguinte é a referência de Lucas, durante aquela infância de Jesus, onde ele se perdeu de seus pais, e os pais o procuram durante 3 dias, e quando o encontram no templo, e ele faz um questionamento aos próprios pais, dizendo que ele estava cuidando dos negócios do pai, se referindo ao Deus, o Pai Celestial. Então, Jesus, durante toda a sua vida, ele carregou um fardo pesado, que era a responsabilidade de salvar a humanidade. Olha o que a primeira parte da nota, o primeiro parágrafo da nota diz, que foi retirado do livro Obreiros Evangélicos, na página 42. Lemos assim: Jesus carregava o terrível peso da responsabilidade pela salvação dos seres humanos. Ele sabia que, a menos que houvesse uma mudança radical nos princípios e propósitos da humanidade, todos estariam perdidos. Esse era o fardo de sua alma, e ninguém conseguia avaliar o peso que repousava sobre ele. Ao longo da infância, juventude e fase adulta, Cristo andou sozinho. No entanto, estar em sua presença era como estar no céu. Dia após dia, o Salvador enfrentava provas e tentações. Diariamente entrava em contato com o mal e testemunhava o poder que este exercia sobre as pessoas em quem ele buscava abençoar e salvar. Mesmo assim, ele não fracassou nem desanimou. E o outro trecho da nota diz assim: sua vida foi um exemplo de constante sacrifício pessoal. Jesus era Deus, ele tinha poder para repreender o próprio Satanás, que constantemente provocava situações para levar Jesus a desistir da salvação da humanidade. Porém, Jesus, ele tinha um objetivo maior, e é o que a pergunta B resume como resposta. Vamos lá. O que o derramamento do abundante amor de Deus nos ensina sobre nosso Pai Celestial? E o texto de referência é o de João 3,16, que é um dos mais conhecidos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu estava falando, o sacrifício pessoal de Jesus aconteceu porque ele nos ama, porque Deus amou a humanidade a ponto de entregar o seu Filho para morrer em nosso lugar. E nós podemos parafrasear: porque Deus amou a Tassiana, porque Deus amou a Ruth, que deu o seu Filho unigênito. Que nós possamos entender e aceitar esse tão maravilhoso amor. Terminamos por aqui o tópico de hoje, e amanhã nós continuaremos o nosso estudo. Esperamos vocês. Fiquem com Deus.